Vamos então para o terceiro passo da autogestão. O terceiro passo é: associe seletivamente. Escolha com cautela as pessoas com as quais você irá se associar. Selecione as pessoas que você irá compartilhar a sua vida. Nós somos seres sociais, então nós iremos ter uma relação de troca com as pessoas com as quais nós convivemos. Elas irão influenciar quem nós somos e nós iremos influenciá-las. Então nós precisamos entender que nós não estamos imunes às influências do nosso ambiente. Nós não estamos blindadas a isso. Por isso que é importante nós selecionarmos as pessoas com as quais nós iremos conviver. E outra questão importante também, para além de selecionar essas pessoas, nós precisamos manter alguns cuidados nas relações que nós já temos. Então, primeiro, para selecionar, eu preciso avaliar se essas pessoas têm os valores parecidos com os meus, eu preciso identificar se essas pessoas têm comportamentos, atitudes, crenças, hábitos que eu quero que me influenciem, ou se elas têm um estilo de vida, uma forma de se comportar muito diferente da minha ou muito distante do que eu desejo para mim. Então tenha cuidado e observe essas questões, porque é fundamental que a gente selecione bem essas pessoas. O segundo passo dessa questão é a gente ter um cuidado nessas relações que a gente mantém. Porque independente de qual relação seja, por mais que essas pessoas sejam muito boas, nós precisamos entender que toda relação precisa ter limites. Dentro de uma relação, nós temos papéis, nós temos funções e nós temos uma barreira, um limite que vai dizer até aqui essa intimidade pode ir ou até aqui não. Até aqui essa pessoa pode entrar, até aqui não. Então a gente precisa ter muito claro quais são os limites das nossas relações. Assim como conseguir falar não e colocar esses limites. Não é porque é uma pessoa interessante, uma pessoa legal, uma pessoa que é muito parecida com o que eu almejo para minha vida e que pode me influenciar muito bem, que eu vou ter uma relação sem limites, uma relação desordenada. Então a gente precisa entender que toda relação precisa ter limites. Segundo, nós precisamos nos desvencilhar de relações que não agregam, que nos atrapalham, que nos faz mal. Eu fico, assustada com a quantidade de pessoas, a quantidade de mulheres que mantêm na sua rede, relações, pessoas que fazem mal a elas, que as prejudicam, e elas sabem disso e acabam mantendo essas pessoas na sua convivência. Então tenha cuidado, nós sabemos que existe muita coisa por trás disso, nós sabemos que tem crenças acerca de si mesma, do outro, às vezes traumas, medos, medo de rejeição, medo de ficar sozinha, e tudo isso atrapalha também as nossas relações. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre as crenças. Mas é preciso a gente entender que, independente das minhas dificuldades, eu não posso ceder para qualquer relação. E eu não posso ficar numa relação que me prejudica, ainda que essa relação seja uma relação importante, como, por exemplo, de um familiar, alguém assim. Nós precisamos nos proteger. Esse é um passo fundamental dentro da autogestão. Um outro ponto importante é a gente ter cuidado sobre a influência que os grupos têm sobre a gente. Como eu disse, nós somos seres sociais. Então é muito importante a gente estar sempre se perguntando se a forma como esse grupo está me influenciando é uma forma que eu agrado, é uma forma que faz sentido, ou se eu estou agindo assim somente para agradar essas pessoas, ou se é uma influência que me faz bem para a minha própria evolução. Então é importante você também observar o seu comportamento diante do grupo, se isso está te ajudando ou não. E por fim, nós precisamos lembrar que devemos ter ao nosso redor pessoas que vão nos ajudar, que vão validar quem a gente é, pessoas que irão nos apoiar quando a gente precisar, pessoas não somente que vai dizer estou com você, eu te apoio, você é boa ou algo do tipo, mas é importante termos pessoas
que irão dizer pra gente o que a gente precisa melhorar, que irão auxiliar a gente quando vê que a gente está fazendo algo que não é tão bom, que vai abrir os nossos olhos e vai dizer, olha aqui, isso aqui vai te prejudicar, isso vai te fazer mal, né? Pessoas assim é importante também. Então nós não devemos também ter ao nosso lado pessoas que só falam o que a gente quer ouvir. A gente precisa avaliar, filtrar o que as pessoas falam. Então é importante as pessoas nos apoiarem, nos ajudarem, mas é importante a gente também ouvir essas pessoas que querem nos auxiliar, mostrando talvez pontos que a gente precisa melhorar. Como eu disse, tudo isso precisa ser filtrado, tá? Então não é tudo que as pessoas falam que a gente absorve também e tem como uma verdade absoluta. Então esse é o terceiro passo para uma autogestão de sucesso. Associe de forma seletiva. Vamos para o quarto passo da autogestão. Posicione-se como aprendiz. Nós precisamos entender que para termos sucesso na vida, precisamos estar abertas ao novo, a novas experiências. Nós precisamos entender que existe um mundo de possibilidades que nós desconhecemos, que nós não sabemos. E quando eu acho que eu tenho a verdade, que eu não preciso conhecer mais nada, que eu sei o que é o certo e que as coisas funcionam como eu penso que tem que funcionar, como eu penso que funciona, isso traz um problema pra gente, porque isso impede o nosso desenvolvimento, isso impede o nosso avanço, impede que a gente tenha uma vida próspera. Nós sabemos que pessoas com boa autogestão, né, que têm altos índices de autogestão, são pessoas que estão abertas ao novo, são pessoas que são flexíveis, que estão dispostas a aprender, são pessoas que querem encontrar o melhor caminho, a melhor forma de lidar com a vida, de viver a vida. Então esse é o quarto ponto, o quarto passo, né, da autogestão. Eu não estou dizendo aqui que você tem que aceitar tudo o que disserem para você. Eu não estou dizendo que você não sabe de nada, que você tem que buscar saber de tudo. Não é isso. Eu estou dizendo que você sim sabe de muita coisa, assim como outras pessoas também sabem. Mas nós não sabemos de tudo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos filtrar, assim como eu disse anteriormente. O filtro é algo importante. Estou dizendo que você está aberta ao novo. Então, quando eu tenho uma boa autogestão, eu estou aberta a possibilidades, aberta a algo diferente. Isso quer dizer que eu estou pronta para ouvir, para aprender, para descobrir algo novo. Não quer dizer que eu vou absorver e aplicar tudo isso na minha vida. Eu vou avaliar, eu vou questionar, eu vou testar. Se eu ver que faz sentido, aí eu aplico, aí eu pego como verdade. Mas se eu não faço esse tipo de análise, né, eu também corro o risco de ter prejuízos. Então, me posicionar como aprendiz não quer dizer que eu vou me colocar como alguém que não sabe de nada e que eu preciso aprender tudo que me ensinarem. Não é isso. Significa que eu estou aberta ao novo. E isso me dá uma postura diferente. Mas eu irei avaliar, eu irei testar, eu irei analisar tudo aquilo que me for ensinado e ver se faz sentido mesmo. Então, esse é o quarto passo para uma boa autogestão. É você se posicionar como aprendiz.